Show me the money. Olá pessoal, muito bom dia, Stater na área, tô de volta e vamos dar uma olhada aqui no mercado nessa manhã de segunda-feira, 16 de outubro de 2023. Bom, na sexta, vocês devem se recordar, né, nem mesmo a forte valorização do petróleo que deu respaldo às petroleiras do Ibov, com a Petrobras entre as principais altas do dia, impediu com que o índice recuasse, né? A iminência de uma invasão terrestre do exército de Israel na faixa de Gaza, na ofensiva contra o Hamas, aumentou os temores de uma escalada das tensões geopolíticas na região. Com isso, então, o Ibovespa fechou a sessão com uma queda de 1,11% aos 115.754 pontos, né? Com a emenda de feriado ainda trazendo um volume financeiro, né? Um giro menor do que o usual para o nosso mercado, ficou em 21 bilhões 165 milhões de reais, de acordo com a B3. E a queda só não foi maior porque, de fato, as petroleiras ajudaram bastante, né? O Brent subiu 5,69%, fechou a $90,89. E apesar da queda, o Ibov acabou fechando a semana com saldo positivo, muito carregado por conta dessa questão, né, da commodity, que tem conseguido segurar a pressão generalizada dos outros setores. Então, apesar da queda da sexta, o Ibov terminou a semana com saldo positivo, acumulando uma alta de 1,38%, e a busca por segurança diante de uma maior pressão, né, um maior sentimento de aversão ao risco relacionado à guerra do Oriente Médio impulsionou o dólar. A moeda subiu 0,77 a R$ 5,09, apesar da valorização na sexta também, né? A gente viu o dólar comercial acumulando uma queda durante a semana de 1,43%. Movimentos parecidos com o que a gente viu acontecer com a Bolsa. E, assim, em Nova York, a sessão poderia ter sido pior, né? O Dow subiu 0,12, o S&P caiu meio, o Nasdaq fechou em queda de 1,23%. A princípio, o Wall Street digeriu bem os balanços trimestrais do JP Morgan, do Wells Fargo e do Citigroup, os números vieram acima das expectativas, porém, o humor deu uma mudada com a divulgação do Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan, que recuou em outubro, e a mesma pesquisa, né, mostrando ali, por exemplo, que as expectativas de inflação para um ano saltaram de 3,2% para 3,8%. E sobre essa semana que está começando agora, os índices futuros de Nova York operam em alta após divulgações então positivas das empresas na semana passada, e apesar dos temores de novos conflitos ali no Oriente Médio, né? A expectativa é que seja uma semana de fortes oscilações no mercado, os esforços dos Estados Unidos para evitar que o conflito aumente e envolva outros países como o Irã foram intensificados no final de semana. O próprio presidente Joe Biden realizou ligações tanto para o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, com promessa de apoio inabalável, quanto para Mahmoud Abbas, que é presidente da Autoridade Palestina, com ofertas de ajuda humanitária para a população da faixa de Gaza. Em uma entrevista ao programa 60 Minutes da CBS, o presidente americano destacou que é necessário haver uma autoridade palestina, é necessário haver um caminho para o Estado palestino. Biden também afirmou na mesma oportunidade que é fundamental eliminar completamente o Hamas, né? Então fica um pouco nessa questão de como esse avanço será feito daqui em diante. Em reação ao cenário incerto, tanto no exterior quanto na política monetária dos Estados Unidos, né, o Treasury de 10 anos está subindo nessa manhã, assim como o título com vencimento de 2, tá? Então a gente vê esses avanços acontecerem. Quanto à temporada de resultados lá nos Estados Unidos, né, a gente vê a continuação de alguns bancos divulgando. Amanhã, por exemplo, saem os balanços do Bank of America e Morgan Stanley, na quarta Goldman Sachs divulga. E nesse mesmo dia, temos o início da temporada de resultados de empresas de tecnologia, tá? Então a gente vai ver também Netflix e Tesla reportando. Quanto ao que está acontecendo, assim, de outros fatores importantes, né? Não vamos nos esquecer que hoje é segunda-feira, então tem divulgação do Boletim Focus já. Mas na parte de resultados, né, a partir da semana que vem por aqui, o negócio começa a pegar mais fogo, principalmente ali no dia 24 e se estende até o dia 14 de novembro. A gente tem o início da temporada com Neo Energia e Romi, são as primeiras grandes empresas, né, a divulgarem seus números. No dia seguinte já sai Santander, mesmo dia em que tem WEG, Klabin, Vale divulga dia 26, Americanas tem a responsabilidade de reportar o seu resultado do ano de 2022 ainda, né, até o dia 31 de outubro, enfim. Então deve ter movimentos bem bagunçados aí ao longo dos próximos dias, né? Agora, o que acompanhar nessa semana? Aqui no Brasil,
resultados do terceiro TRI tendo início ali na semana que vem, como eu citei, mas é importante a gente notar que tem dados econômicos nessa semana que ainda precisam de atenção, né? Primeiro, a gente tem aqui a divulgação das vendas do varejo, né, que sai ali na quarta-feira, pesquisa mensal de serviços sai amanhã. Temos na quinta-feira ainda o indicador de atividade econômica do Banco Central, né, o IBCBR, que é aquela questão como se fosse uma proxy do PIB, então uma antecipação da divulgação do PIB de forma mensal. Em Brasília, as chances da Câmara votar a proposta de taxação de investimentos no exterior e fundos exclusivos. Nos Estados Unidos, muita coisa, né? Na terça saem vendas do varejo e produção industrial. A semana também é marcada por falas dos dirigentes do Fed. Hoje mesmo tem o Patrick Harker, né, o presidente do Fed de Filadélfia. Na semana passada ele afirmou que o Banco Central americano tem condições de parar de subir juros, né? Então o Harker é um membro votante do Comitê de Mercado Aberto. É importante ver ele falar. A próxima reunião ocorre daqui 15 dias. Mas a semana também traz novas falas de pessoas que são a favor da continuidade do ciclo, né? Como a Michelle Baum e o Chris Waller, que são diretores lá do Fed. Na quarta tem o livro Bege, um dos documentos mais importantes de atividade nos Estados Unidos. E na quinta-feira, Jerome Powell participa de uma discussão sobre perspectivas para a economia americana em Nova York. Na China também, muita atenção, tá? Tem a divulgação do PIB na quarta-feira do terceiro trimestre. A expectativa é de um crescimento de 4,4%, numa desaceleração de 6,3% no segundo trimestre. E caso se confirme a meta de crescimento do governo, que é de 5%, corre o risco de não se concretizar, né? E no mesmo dia também estão previstos os dados de vendas no varejo e produção industrial, além da taxa de desemprego. Então, como eu disse, vai ser movimentada a semana mais uma vez. Oscilações grandes podem acontecer. Olhando para os futuros nesse momento, Dow Jones, S&P e Nasdaq sobem 0,4, 0,28 e 0,07. Na Europa, à exceção da Suíça, todas as principais bolsas operam em alta, tá? Altas que variam ali de 0,05, como o caso na Alemanha, até indo atingir ali o que? Alta de 0,5%, principalmente na Espanha. A Polônia subindo um pouquinho, bastante, na verdade, hoje pela manhã, mas enfim, não é algo que a gente precisa prestar muita atenção. Na parte de commodities, o Brent operando em queda de 0,12, corrigindo a $90,78 o barril nessa manhã. Enquanto isso, lá em Singapura, a gente vê uma alta de 2,67% para o minério de ferro, né? O contrato futuro atingindo $117,20 a tonelada. Enquanto em Dalian a alta foi de quase 3, a 118,92. E não à toa, a gente vê a Bolsa de Londres tendo um setor de destaque que é o de mineradoras, né? Que nos traz um aspecto favorável para essa abertura, com futuros operando em alta, minério mostrando lá no Reino Unido que é capaz de fazer uma boa sessão para o setor, puxando provavelmente a Vale por aqui. E o petróleo que não está desmoronando, né? Depois da forte alta da semana passada. Passando uma atualização rápida de coisas que aconteceram nesse final de semana em relação à guerra, para a gente continuar focando, tá? O prazo dado por Israel para que os palestinos deixem o norte de Gaza foi estendido até a tarde de sábado, quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu postou nas suas redes sociais que as forças militares estavam prontas para as próximas fases da guerra. A expectativa de um ataque terrestre leva a fuga de milhões de pessoas para o sul, enquanto o governo israelense impõe um cerco completo a Gaza, impedindo a entrada ali de água, eletricidade, alimentos, combustíveis, que sustentam ali alguns poucos geradores. Segundo a ONU, né, quase metade da população de Gaza, mais ou menos ali 2,3 milhões de pessoas, se deslocou após os alertas de Israel para que o norte fosse esvaziado. Famílias em carros, caminhões, né, abarrotados ali, foram em direção ao sul do território palestino. Alguns tentaram, sem sucesso, sair da fronteira ali, né, através da fronteira com o Egito, na cidade de Rafah, mas a passagem permaneceu fechada no final de semana, apesar de autoridades dos Estados Unidos mencionarem um acordo para permitir a passagem dos cidadãos presos em Gaza, né? Ao mesmo tempo, Israel manteve ali a parte de norte sobre o bombardeio. Ainda no final de semana, o ministro iraniano nos negócios estrangeiros, Hossein Amirabdollahian, porque não é muito fácil reproduzir este nome, aconselhou Israel a parar com os ataques, né, a Gaza, alertando que a guerra pode se expandir
para outras partes do Oriente Médio, se o Hezbollah entrar. Ele esteve no Líbano, por sinal, nesse sábado, onde se encontrou com o líder do grupo Hezbollah, o Sayed Hassan Nasrallah, e disse que conhece os cenários que o Hezbollah planejou para ele. Qualquer passo, né, que o Hezbollah tome causará um enorme terremoto em Israel. O Hezbollah é uma ameaça imediata mais séria, com arsenal ali de cerca de 150 mil foguetes, mísseis, além de diferentes tipos de drones militares. Seus combatentes estão em total alerta ali, né, ao longo da fronteira do Líbano, e já dispararam em algumas posições israelenses ao longo desse final de semana. Então, ontem Israel declarou que a fronteira do norte com o Líbano passou a ser uma zona militar fechada. Enquanto isso, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, está numa missão para evitar o conflito de uma forma mais larga durante alguns aspectos geográficos ali na região, né? Então ele já visitou a Jordânia, o Catar, o Bahrein, o Egito, defendendo a importância da ajuda humanitária e de evitar com que tenha mais vítimas civis. E hoje ele retorna lá para Israel para tentar apaziguar um pouco mais os ânimos, tá? Então a situação tá bem pesada, um ataque terrestre iminente de Israel ali no norte da faixa de Gaza. E enquanto isso, uma preocupação, né, exatamente com a região norte de Israel, com possíveis ataques ali desse grupo extremista libanês que é o Hezbollah. Bom, indo adiante aqui no nosso noticiário, além dos esforços para aprovação do seu plano de recuperação judicial, a Americanas tem um desafio para manter seus negócios, né? Foi divulgado um relatório do administrador judicial do processo de recuperação da empresa, referente ao mês de agosto, por sinal, indicando que a companhia fechou o 8º mês do ano com 42,9 milhões de clientes ativos, né? Isso configura uma queda de 13% e que vem sendo constante desde os 49,1 milhões registrados em dezembro, né? O último mês antes da revelação nos balanços do rombo do balanço da empresa. Com o desenrolar, então, dessas revelações, uma queda no número de clientes passou a acontecer mensalmente, mais ou menos em torno de 800 mil por mês. E, além disso, né, a gente vê um impacto muito grande ocorrendo nas vendas digitais, vem sendo as principais responsáveis pelas dificuldades comerciais da empresa, que fizeram perder clientes, tendo caído 91% no período, né, saindo de 240 milhões de reais em receita bruta, ali no fim do ano, né, em dezembro, para 112 milhões em agosto. Então, é onde está tendo maior peso, seja por uma menor credibilidade, né, em fazer compra online e não saber se o produto vai chegar, coisas do gênero, ou então aquela preocupação que a empresa tem de não conseguir mais fazer muitas ativações online, né, então comprar ali tráfego e coisas desse tipo. Então, vamos seguir monitorando que até o fim do mês ela tem que reportar o resultado do ano passado. E por fim, o Casino, grupo francês, assinou uma oferta de 1,175 bilhões de dólares pelo Êxito, permitindo que o Grupo Pão de Açúcar arrecadasse aproximadamente 800 milhões de reais. A oferta foi feita pelo Grupo Calleja, principal rede de supermercados em El Salvador, que opera sobre a marca Super Selectos. O Conselho do GPA aprovou recentemente, né, um pré-acordo com o Grupo Calleja que planeja lançar uma oferta pública para adquirir 100% do Êxito. Atualmente o GPA detém 13,3% do Êxito, enquanto o Casino tem 34,05%, e ambos concordaram em vender suas respectivas participações, contanto que a OPA resulte na aquisição de no mínimo 51% do Êxito pelo Grupo Calleja. Essas são as principais notícias de hoje. Tem muita coisa acontecendo, vamos ficar atentos. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.